Vamos imaginar um ciclo aqui. O aluno recebe uma atividade, ele não consegue fazer a atividade, tá? Recebeu a atividade e não conseguiu. Aí ele se sente incapaz por não saber. É um sentimento, né? A maioria das vezes acontece isso. E aí o aluno pede ajuda, ou não pede. Às vezes, a maioria das vezes ele pede ou recebe ajuda de alguma forma. Só que quando ele recebe ajuda, mesmo que inconscientemente, aquilo retrata uma sensação de dependência, né? Ele se sente dependente por precisar de ajuda. E à medida que isso vai acontecendo, isso se torna um ciclo, que eu chamo o ciclo da exclusão. Toda vez que um aluno recebe uma atividade e não consegue fazer, isso torna-se o processo de um ciclo que vai excluindo o aluno cada vez mais. Gera comportamento inadequado, gera choro, birra, gera desatenção, gera vários sintomas aí, várias reações adversas, tá? O erro e a ajuda geram defasagem gera evasão escolar e terminalidade específica. Mas existe o oposto desse ciclo, que é o que a gente busca aqui hoje. É o aluno receber uma atividade, é ele conseguir fazer a atividade. Ele se sentir capaz por ter conseguido. Aí o aluno fica feliz. Aí ele acerta. Se sentir capaz por ter feito. Nossa, eu falei... se sentir capaz por ter feito. Aí ele acerta. Tá? Acertou, se sente independente e confiante. Não precisou pedir ajuda. Isso é um ciclo do bem. Tá? É o que a gente está buscando aqui, o ciclo da inclusão. O acerto e a autonomia geram autoconfiança e motivação. Gera aprendizagem duradoura. E eu chamo isso de felizado. É a felicidade em aprender, que é o coraçãozinho amarelo que eu contei para vocês no início da aula. O pessoal está comentando aí, Leandro, cadê a prática? Olha só, se eu te falar a prática, se a gente mostrar o porquê dela, você não vai aplicar, eu te garanto, a maioria das pessoas não aplicam. E é por isso que eu estou contando essas histórias aqui para você. Isso aqui está muito resumido, tá? Tá resumidíssimo para fazer caber nessa hora de evento. E a gente já está chegando na parte prática. Aguenta mais um pouquinho que você vai saber exatamente o porquê do que você vai fazer e vai poder explicar para as pessoas o porquê você está fazendo isso. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que saber o motivo. Senão vai chegar a família e vai te perguntar, por que você está fazendo isso? Vai chegar a coordenação e vai te perguntar, mas você está fazendo isso por quê? Aí vai chegar um outro colega e vai criticar o seu trabalho e vai falar, mas ele está fazendo diferente de mim, por quê? E você não vai ter argumento, entende? É por isso que é importante conhecer da onde veio a ideia, da onde veio o fundamento, da onde veio a teoria, a base científica da coisa, tá bom? Eu chamo isso aqui de felidizado, só que felidizado não é só uma palavrinha bonita. Coloca um coraçãozinho amarelo aí no chat. Coloca um coraçãozinho amarelo aí no chat para você que quer o seu aluno aprendendo felidizado. Felicidade em aprender. Felicidade é esse ciclo do bem aqui, o aluno sorrindo todas as etapas, pegando atividade e fazendo. Eu acredito que é isso que você quer, né? É isso que a gente quer, tá bom? Coloca o coraçãozinho amarelo aí no chat e se você não deixou o like na live ainda, deixa o seu like, que isso é muito importante para o nosso canal. Não é só um monte de palavras bonitas, Leandro. Isso é baseado em ciência. Olha só a base científica agora, vou te explicar. Uma prática baseada em evidências chamada aprendizagem sem erro, tá? Se você quiser pesquisar em inglês, não vou me arriscar a falar o nome disso aqui em inglês, mas aprendizagem sem erro. Prática baseada em evidência. O erro gera frustração e o acerto gera aprendizado. É basicamente isso. Tem artigo, olha, isso aqui é de 2007, para você ter ideia, quase 20 anos. Mas pouquíssimas pessoas conseguem pegar essa base científica e colocar numa atividade na prática. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Mas como conseguir adaptar qualquer atividade e ainda reduzir o erro e a ajuda? Vamos lá. Vou te falar agora o maior segredo para adaptar atividades de uma maneira viável, de uma maneira razoável. Não de uma maneira super, ultra, mega incrível, ou não de uma maneira que precisa de uma equipe milionária. Não. Maneira viável para você. Dentro do tempo que você tem. Fazer o que você pode com o que você tem. Vou te mostrar como adaptar é o único caminho com essa técnica impressionante aqui. Vamos lá. Vamos falar de usabilidade pedagógica. Aqui tem a fotinha de uma criancinha mexendo num tablet. Gente, o tablet, o celular, com tela de touchscreen, com programas extremamente complexos, chamados de sistemas operacionais,
com lojas de aplicativo, várias funções e botões, equipamento de altíssima tecnologia. Como que conseguiram fazer um bebê, uma criança pequena que não sabe nem falar, mexer nesse negócio? É incrível. Que mágica que existe por trás disso? Por que que a criança já nasce sabendo mexer no celular e não sabe nem escovar o dente? Faz sentido isso? Faz sentido, Ana? Nem um pouco. A criança mexe no celular, mas não sabe escovar o dente. Ou melhor, mexe no celular melhor do que escovar. Não sabe escovar o dente, não sabe dobrar a roupa, Ah, não sabe. não sabe fazer atividade, Também não. mas sabe mexer no celular. Por que raios? Porque eles têm uma equipe mais milionária do que a editora de papel. A indústria de tecnologia tem alguns bilhões a mais do que as editoras. Porque o livro está fora de moda, vocês estão sabendo, né? As pessoas querem mesmo esse celular hoje em dia. Então, eles têm equipes de cientistas que estudam a forma como os humanos se comportam e criam botõezinhos tão intuitivos, mas tão intuitivos, que a criança já nasce sabendo mexer. Por incrível que pareça. Eu estou falando de usabilidade. Eu estudei usabilidade no curso de Ciência da Computação para criar programas, tá? Programas. Mas a gente pegou esse conceito para trazer para a adaptação de atividade. Eu quero que a sua atividade seja tão fácil de mexer, tão fácil de fazer, que um bebê já vai nascer sabendo fazer ela. Essa é a ideia. É isso que você quer, eu tenho certeza. Tá bom? Para que você tenha uma aula tranquila, não precisando ajudar quase que nenhum aluno. E você vai conseguir fazer isso para qualquer nível de complexidade das suas atividades. Bora lá. Vou falar com você de um conceito que eu aprendi dentro dessa área que a gente está falando aqui agora, dentro do curso de Ciência da Computação para Design de Interface, que se chama heurística. Leandro, que palavra chata e esquisita que é heurística. Por que eu tenho que ver isso agora, 8 horas da noite? É só esse slide sobre heurística, fica tranquilo. O próximo é uma atividade, tá bom? O próximo é uma atividade. Heurística é esse negócio que está aí na tela. Resumindo, é um atalho mental. É quando você já sabe fazer uma coisa, não precisa pensar para fazer. Você já sabe fazer, é intuitivo. É igual você trocar de canal usando o seu controle remoto da sua televisão quando você está com a luz apagada. Você não precisa ler o controle remoto. Não precisa acender a luz para trocar de canal. Sua mão já vai lá e acerta o botão certinho. Por quê? Porque é um atalho mental, você já está habituado a fazer aquilo. Né? Em termos de processos cognitivos, o uso de heurísticas pode ser particularmente útil para minimizar a carga sobre a memória de trabalho e a atenção sustentada, as principais funções executivas envolvidas na realização de tarefas escolares. É agora que a gente chega no ponto principal. Isso é muito inédito e inovador. Você não precisa conhecer todos os diagnósticos. Todos aqueles diagnósticos que a gente viu lá têm uma coisa em comum: déficit de função executiva, déficit de atenção sustentada, déficit de memória de trabalho, ou déficit de alguma outra função executiva. São 11 funções executivas, até onde eu me lembro. Organização, planejamento, inibição de resposta, enfim, são várias. As duas principais para o seu aluno fazer as atividades que você propõe são memória de trabalho e atenção sustentada. E quando você tem uma heurística complexa, demanda muita memória de trabalho e atenção sustentada, e ele não consegue fazer, ele se perde. E aí gera o ciclo da exclusão. Mas quando você tem uma heurística simples, até um bebê faz a sua atividade. Vamos ver como é que é isso. Quanto mais simples, anota essa frase aí. Quanto mais simples a heurística da atividade, mais acessível ela é. Isso você não vê em nenhuma faculdade, tá? Nenhuma. Bom, e como, Leandro, que eu uso essa tal heurística? Bom, trazendo para o mundo da educação, né? Não é o mundo da interface de jogos, nem de tablet, é o mundo da educação. Nós temos as estruturas. Estruturas de atividade. Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, dissertativa, ordenar colunas, relacionar colunas. Cada uma dessas estruturas tem uma heurística. Uma com mais passos, outras com menos passos. E todas as etapas da educação básica, até onde eu sei, usam essas heurísticas, usam essas estruturas. No ensino médio usa, no ensino fundamental usa,
E na educação infantil também usa. Aí você vai me perguntar, mas Leandro, na educação infantil usa a questão dissertativa? Não usa. Agora vamos lá. Você que tem filho, você que está aí que tem filho, que está indo para a escola, seu filho vai para a escola, ou já foi para a escola, vai lá. Quando você manda sua criança para a escola, ele chega da escola, então pensa numa criança pequena, e aí você faz uma pergunta para essa criança. Que pergunta que a gente faz para a criança quando ela chega da escola? Fala, amor. A pergunta Como é que foi o dia dela? Pois é, a mãe, inocentemente, faz uma pergunta dissertativa para a criança que chega da escola. Ele diz uma criança pequena. Como foi o seu dia? E aí, essa é uma pergunta dissertativa, tá? Feita oralmente, que exige que essa criança faça uma análise de todo o dia dela, de todos os pontos do dia dela, separe esses pontos em ordem de prioridade, elabore um discurso sobre cada um desses pontos, seguido da opinião dela e como ela se sentiu em relação a cada um deles, e passe esse relatório para a mãe de uma vez só. Uma pergunta dissertativa. Já tinha parado para pensar nisso? É bem difícil uma criança responder essa pergunta com uma palavra diferente de foi legal. Geralmente é isso que a criança faz. Ah, foi legal. Por quê? Porque exige muito de memória de trabalho e atenção sustentada para conseguir entregar uma resposta do jeito que você espera. Na educação infantil também, fundamental você já sabe como é que é. E no médio, você já imagina como é que são as questões dissertativas, você já conhece. Mas eu queria chamar a atenção que essas estruturas, elas estão presentes a todo momento. Na nossa comunicação, nas nossas perguntas, desde a educação infantil até o médio. Vamos lá. Vocês queriam prática, chegou a prática. Chegou a hora da prática. Vamos ver então. Leandro, vamos adaptar uma atividade. Eu quero que você venha adaptar essa atividade junto comigo, tá bom? Vamos começar fazendo uma análise heurística dessa atividade. Nossa, Leandro, de novo esse negócio de heurística, você falou que nem ia falar mais disso. Tá, deixa a heurística para lá. Vamos analisar essa atividade. É uma atividade inocente, gente. Inocente. Olha só essa atividade. Ligue a garota até os números. Tem alguma coisa de errado com essa atividade? O que você acha, amor? Deixa eles falarem aí um pouco. Vamos lá, é prática agora. Deixa vocês falarem um pouco. Eu quero ler aqui. O que tem de errado com essa atividade? Comenta aí pra mim. Ou se não tem nada errado. Ué, que estranho. Eu não tô me Por vendo. quê? Ah, tá. Minha live aqui tá atrasada. Deixa eu recarregar aqui. Eu não tô vendo a tela aqui. Ah, tá. O que tem de errado com essa atividade? O enunciado. O enunciado? Será que é um enunciado? Muita informação. Muita informação. Será que é a quantidade de informação? Será que é porque está usando letra e número? A Patrícia colocou. A Fabiana colocou muita informação. O Não Yasser vejo nada. colocou. É isso aí, tá falando aí. A Janes falou que está confuso. Não está contextualizada. O enunciado. Quanto mais simples a heurística da atividade, mais simples ela é. Estamos recapitulando a frase. Muita informação, muitas respostas. Eu vou te falar que eu vou adaptar essa atividade aqui agora com você. E ela vai ter a mesma quantidade de informação. Ela vai ter o mesmo enunciado. Nós só vamos mudar a estrutura. Mudar a heurística. Por quê, Leandro? Vamos lá, eu quero que você me diga. Qual é a estrutura que a gente está usando aqui? Que estrutura é essa que a gente está usando aqui? Alguém acerta? Ó, eu falei com vocês dessas aqui, ó. É alguma. Eu vou dar cola. Eu vou dar cola. É uma dessas aqui. Uma dessas 5. Que estrutura é essa que a gente está usando? Uma dessas 5. Eu quero que você tenha essa manha de olhar para uma coisa e ver a estrutura por trás da questão. Qual estrutura é essa? Ligação. Relação, ligação.
relacionar colunas, múltipla escolha, a Cíntia colocou. Foi a primeira? Parabéns, Cíntia. Múltipla escolha. É múltipla escolha. Não é relacionar, Leandro. Relacionar o quê? A boneca com a letra? A boneca não é uma informação. É múltipla escolha. Ela tem que escolher a bolinha certa. Ela tem que escolher a bolinha certa. A boneca tá ali só pra deixar um tom... Só um lúdicozinho. Só pra ficar mais fofo. Se tirasse a boneca ia dar no mesmo. Só pra ficar fofinho. Não é de relacionar. É de múltipla escolha. Por que, Leandro? Vamos lá. Vamos lá. Isso é libertador, hein, gente? Fica comigo, isso é libertador. Se eu fosse trazer de um jeito mais explícito a múltipla escolha, seria isso aqui, ó. A pergunta, quais são números? Alternativa A, letra A. Alternativa B, número 2. Alternativa C. E depois vai D, E, F, G, H, I e J. Meu Deus! É uma múltipla escolha com 10 alternativas. Por quê? Porque o aluno pode marcar ou ligar a bonequinha para qualquer uma das 10 bolinhas. E por aí não para por aí. Ele não tem que ligar para uma bolinha só. Ele pode ligar para várias bolinhas. É uma múltipla escolha com múltiplas respostas e 10 opções. É uma estrutura de múltipla escolha com 10 opções de respostas e múltiplas alternativas corretas. Isso dá, eu não sou matemático não, tá? Mas até onde eu sei, isso dá 1024 opções de resposta. E isso é assustador quando você descobre. E quais são as chances da sua criança, do seu aluno, lá da educação infantil, acertar algo com 1024 chances, tirando as 5 que são certas, dá 1019 chances de errar para 5 de acertar. Eu não sou estatístico não, mas a chance dele errar é muito. E toda vez que ele erra ou ele precisa de ajuda, ele entra no ciclo da exclusão. Foi por isso que eu desenhei aquele círculo para você. O ciclo para você, tá? Tá, Leandro. Já entendi. Tô com pavor dessa atividade. Essa questão de múltipla escolha com 10 alternativas é bizarra. É bizarra, tá? Não usa nenhum atalho mental. Foi criada uma heurística extremamente complexa. Eu, Leandro, para poder escrever essas alternativas para você, eu tive que ler a atividade da bolinha umas 3 vezes e eu errei. Eu tinha botado 11 alternativas, depois que eu vi que eu repeti uma. Até para mim foi difícil. Tá, eu devo ter algum déficit de atenção. Devo. Mas, para mim foi difícil de relacionar aquilo tudo. Imagina para uma criança pequena da educação infantil. Agora imagina para uma criança com déficit de função executiva, como é o caso da maioria das crianças com deficiência intelectual ou autismo ou outros transtornos de aprendizagem. Bora lá. Como é que fica a versão adaptada então, Leandro? Simples. Olha essa versão aqui. Essa versão aqui tem um exemplo. A primeira eu coloquei um exemplo, porque essa é uma outra técnica um pouquinho mais avançada, onde você coloca a primeira questão como exemplo. Tá? Mas eu estou colocando aqui. Eu fiz assim para mostrar para vocês que eu estou usando a mesma quantidade de informação. A mesma quantidade de informação, o mesmo enunciado, os mesmos desenhos, as mesmas letras. Só foi modificada a estrutura. Ao invés de usar uma múltipla escolha de 10 alternativas, a gente usou uma múltipla escolha de 2 alternativas. E o que isso gera de benefício? 2 opções de resposta. Uma alternativa correta. Meu aluno tem 50% de chance de acertar caso ele não saiba nada. E caso ele saiba, ele tem mais chance de acertar por não se distrair com uma infinidade de opções. Imagina você chegar numa loja para comprar uma calça. Vai numa loja comprar uma calça. Aí chega um vendedor e te fala: nós temos essas 10 opções de calça para você escolher exatamente do seu tamanho. Quanto tempo você vai demorar ali? Eu acredito que mais do que 5 minutos. Agora, se chega o vendedor e te mostra: eu tenho só essas 2 calças para você, é outra história. Não é? É outra história. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido isso aqui, gente? Vamos comparar aqui uma com a outra.
Versão original, versão adaptada. Responde aí para mim. Fez sentido? Isso aqui é muito importante. Muito importante. A versão original, alta complexidade, não usa atalho mental. Uma questão de múltipla escolha de 10 alternativas com múltiplas respostas corretas é fora do convencional. Exige atenção sustentada altíssima. Já uma questão com 2 alternativas é padrão, as pessoas já estão acostumadas. Qual você gosta? Esse ou esse? Qual você prefere? O A ou o B? Escolhe entre esse e entre esse. Qual dos 2 brinquedos você quer? Toma esse ou esse? As pessoas estão acostumadas a escolher entre 2 coisas. Mas as pessoas não estão acostumadas a escolher entre 10 coisas. Entende? Fora do padrão. Exige análise. E aí você torna o conteúdo inacessível. Deixa eu ver o que o pessoal está respondendo aqui. Total sentido, sim. Sueli colocou sim. Jainara colocou sim, muito sentido. Está fazendo sentido, muito bom. Exatamente o que eu preciso fazer com essa atividade do meu filho em casa. Kátia, faz porque você vai ajudá-lo. Faz sim. Muito sentido, que incrível, pessoal. Para você que está fazendo sentido e não deixou o seu like ainda na live, deixa o seu like aí na live. Vamos lá. Maravilha. Gente, muito legal, né? Aí eu trouxe da educação infantil para ficar claro, né? Porque funciona desde a educação infantil. Você não precisa fazer isso só no papel, você pode fazer isso oralmente, né? Quando você dá muitas opções, numa gincana, numa brincadeira, numa proposta, você deixa mais difícil, tá? Mas vamos lá para o ensino médio e para o fundamental. Eu trouxe essa pergunta aqui, que é mais do fundamental, mas você poderia ter uma pergunta muito parecida no ensino médio também. É uma atividade, e eu quero que você me responda aí no chat agora. Vamos lá, participa, eu quero participação. Quem aqui sabe explicar o impacto da Revolução Industrial nas sociedades europeias do século XIX? Vamos lá, explica aí para mim. Explica o impacto da Revolução Industrial nas sociedades europeias do século XIX. Alguém sabe explicar? Responder? Levanta a mão aí para mim. Levanta a mão. Não dá para levantar a mão, Leandro? Estamos numa live, seu bobo. Você pode mandar a mãozinha levantada. Manda a mãozinha aí. Alguém sabe? Se alguém sabe responder, coloca a resposta aí. História. Professor de história não vale. Não vale. Se manifesta. Não, professor de história não pode. Não pode? Não pode. Ele tem licenciatura em história. Não é justo. Pergunta de nível de fundamental, hein, gente? Responde aí pra mim. Faltei essa aula. Faltei essa aula. Pode ser que eu tenha faltado também. Muito bom. Mercado, ó. Thaís, você é professora de história? Não, né? Muito bom. Mas a sua resposta não está aceitável pela professora. Tem que explicar mais. Justifique. Sim, mas não preciso. Eu sei, mas não preciso. Não sei se faz total sentido. Enfim. É um pouco difícil da gente elaborar essa resposta, né? Por quê? Por que isso acontece? Vamos lá. Uma questão dissertativa. Tem pelo menos 5 etapas para o nosso aluno fazer, que você sempre pode pensar em etapas, tá? A gente estava pensando em alternativas, mas no final são etapas. Se você é professor de matemática, você está pensando, mas e no cálculo de continhas, Leandro? Pensa em etapas. Etapas de cálculo. Etapas para produzir uma resposta. Etapas para chegar numa conclusão, tá? No caso aqui, a heurística também é etapas. Quando a gente vai calcular a heurística de outras coisas. Mas enfim, 5 etapas, pelo menos. A primeira, leitura e compreensão. Tem que ler e compreender a pergunta. Dificuldade aqui é mediana, né? Ler é até mais fácil do que compreender. Compreender já exige uma bagagem, né? Segunda etapa, relembrar as informações aprendidas. Tem que trazer da memória o que é esse tal raio de Revolução Industrial e o que é esse tal de século XIX. Está falando de Europa. O que é a Europa? Tem que trazer algumas coisas da memória, né? Isso aí é médio, caso você já tenha visto esse conteúdo antes. Se você nunca viu, aí vai ficar difícil. Agora, o 3, meus amigos, o 3 é a hora do vamos ver. É hora de você organizar as ideias. E é aí que as pessoas se perdem. Principalmente quem tem déficit de planejamento. Quem tem déficit em atenção sustentada. Quem tem déficit de memória de trabalho. Porque
Porque você está pegando as coisas da sua memória lá de longo prazo e trazendo para a memória de trabalho. Está trazendo para a memória de trabalho para tentar organizar uma ideia. Aí só que a sua memória de trabalho é pequenininha e não cabe tudo aquilo. Aí você vai esquecer uma coisa e vai falar uma resposta sem sentido e vai emendar um assunto no outro e faltou o assunto no meio. E aí que a maioria dos alunos tem dificuldade. Principalmente essa geração atual que vive conectada e esses aparelhos causam, não vou falar que causam, né, mas que prejudicam as funções executivas, prejudicam, porque deixa de estimular. Mas enfim, fica difícil aqui. Organizar as ideias é pensar em introdução, desenvolvimento, em conclusão, é pensar nos parágrafos. É difícil. E depois vem mais um passo, a redação da resposta. Não é só pensar na resposta, eu tenho que escrever a resposta. Só falar e talvez fosse mais fácil, mas eu tenho que escrever. Tenho que redigir aquilo, tirar da minha ideia e colocar no papel. Isso é muito difícil. Tá? Nem todo mundo tem dom de escrita, tem essa habilidade. Tá? E depois eu tenho que revisar ainda, porque às vezes eu escrevi faltando acento, faltando um ponto, sem iniciar maiúscula, faltando um espaço de parágrafo, escrevi uma palavra errada, fazer uma revisão. No mínimo 5 etapas, e 5 etapas bem complexas, tá? Para a gente chegar numa conclusão. Pois é. Questão dissertativa é sempre mal, Leandro? É sempre ruim? Não, não é sempre ruim. Tem um momento de usar a questão dissertativa. Mas não é na primeira atividade que você vai entregar para o seu aluno. Não é o momento. Né? Você pode usar outros tipos de questões antes da questão dissertativa. Como assim, Leandro? Vamos lá, volta no exemplo da criança chegando na escola. Vamos lá. Chegou o seu filho da escola. Aí você manda na lata aquela questão dissertativa. Como foi o seu dia hoje? Ele não vai saber responder, não vai conseguir organizar isso tudo. Mas se antes da questão dissertativa você vai preparando o terreno, você fala, o que você lanchou hoje? Isso ou isso? Com quem você brincou? Com esse colega, com esse ou com esse colega? Hoje você teve aula dessa professora ou dessa professora? Hoje na escola você brincou no pátio ou brincou na sala? E você vai preparando um terreno para uma pergunta. Como foi o seu dia? E aí ele já tem uma construção. Isso é uma técnica muito importante, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Como que eu adaptaria essa atividade? Eu mudaria a estrutura. Simples. Eu mudaria a estrutura. E não é para ser difícil, é para ser simples. E você consegue aplicar isso com qualquer conteúdo. Vamos lá, faz comigo agora. Vamos ver se você consegue responder. Vamos ver quem coloca aí no chat as 3 letras que são as respostas certas primeiro, tá? A Revolução Industrial levou ao aumento de qual fenômeno? A. Artesanato. B. Urbanização. C. Agricultura. Quem compunha a nova classe trabalhadora das cidades industriais? A. Artesãos. B. Camponeses. C. Comerciantes. Qual foi o primeiro setor transformado pela Revolução Industrial? A. Serviços. B. Agricultura. Ou C. Têxtil. Vamos lá. Vamos ver as respostas de vocês agora. O pessoal botou uma resposta completa aqui. Foi um acontecimento extremamente importante para a humanidade, pois mudou o processo produtivo, ou seja, os produtos deixaram de ser manufaturados e passaram a ser maquinofaturados. Ó, BCA, a Jéssica colocou aqui BCA. BCA. Aí, olha só, se a Jéssica recebe essa atividade antes da pergunta dissertativa e ela respondeu BCA, ela pode usar a própria questão de múltipla escolha para formular a resposta dissertativa. Ela pode colocar assim: a Revolução Industrial levou ao aumento da urbanização. Quem compunha a nova classe trabalhadora nas cidades industriais eram os comerciantes. Eu acho que eram os camponeses. Não sei, eu estou na dúvida. O primeiro setor transformado pela Revolução Industrial foi o têxtil. Olha só, as questões de múltipla escolha levaram o meu aluno a construir uma resposta dissertativa. Tá? Isso é muito maneiro. Isso é muito legal. É isso que eu queria mostrar para você hoje. Você pode aplicar isso aqui com qualquer conteúdo, tá bom? Fracionar o conteúdo em etapas.
pelo menos 4 etapas para a resposta, né? Quais são? A leitura e compreensão, não tem como fugir disso nesse momento. Relembrar as informações aprendidas também precisa. Agora, avaliar as alternativas é médio. Eu só tenho 3 alternativas para trazer para minha memória de trabalho. Entende? É mais fácil. Bem mais fácil. E selecionar a resposta correta é só marcar um X. Que é muito mais fácil do que eu escrever um texto. Não é? Porém, muita atenção agora. Ah, Leandro, você está falando que é só eu sair colocando múltipla escolha em tudo que vai dar certo. Não. Não. Existem vários tipos de estruturas de cada uma dessas. Vários tipos de questão dissertativa. Vários tipos de questão de múltipla escolha. Por exemplo, vou te mostrar aqui um tipo de questão de múltipla escolha. 2 tipos de questões de múltipla escolha. Pra mim também. Travou? Peraí. Travou mesmo. Espera aí que eu vou consertar, gente. Vamos ver aqui. Voltou. Som. Beleza? Muito brilho. Ok. Voltou, pessoal? Voltou. Ah, deixa o pessoal responder se voltou. Bom, 2 tipos de múltipla escolha. Olha só, o de reconhecimento direto. São 5 ou 6 que a gente mapeou, tá? Mas só para você ter ideia aqui, para ilustrar. Qual é a capital da França? Reconhecimento direto. Está questionando um fato, tá bom? Londres, Berlim ou Paris. É baixa dificuldade. Agora, muita atenção. Uma questão de múltipla escolha do tipo avaliação. Olha só. Qual é o melhor meio de transporte para evitar tráfego? Olha só isso aqui. Não é um reconhecimento direto. Exige uma análise, uma avaliação das possibilidades dentro de um contexto. Talvez... Olha só as alternativas. Carro, a maioria não vai marcar carro, tá bom? Mas, bicicleta, aí vai pensar, bicicleta é considerado um meio de transporte? Ah, é. Mas, e o metrô? Será que é melhor usar o metrô para evitar tráfego? Ou é bicicleta? Qual que é o melhor? O metrô é mais rápido, mas a bicicleta é mais acessível. Mas a gente está falando de poluição de ambiente, ou acessibilidade, ou velocidade. E agora? Ou não tem metrô na minha região, nem sei o que é metrô. Nunca vi um metrô. Ou caminhada. Será que caminhada é considerada um meio de transporte? Ou essa alternativa está só para me confundir aqui? Exige uma avaliação. E aí, nesse tipo de múltipla escolha, aí eu tiro o saco pela culatra. Não tem atalho mental aqui. Não é trivial. Exige análise, exige muito das funções executivas de todos os diagnósticos. E até de quem não tem diagnóstico nenhum. Já a questão de reconhecimento direto, do tipo de múltipla escolha de reconhecimento direto, é muito mais acessível. Isso não quer dizer que você não pode usar um tipo e não pode usar o outro. Quer dizer que você começa com o que é mais acessível primeiro. À medida que o aluno vai tomando conhecimento, vai exercitando, vai praticando, aquilo vai fortalecendo as sinapses dele. E ele pode partir para conteúdo, para estruturas mais complexas. Tá bom? Nós mapeamos aqui mais de 50 tipos de estruturas de atividades. E classificamos em tipos e subtipos, tá? E classificamos em níveis de dificuldade, considerando as funções executivas dos nossos alunos. A gente já está chegando no final da aula, tá? E isso gerou resultados surpreendentes, como esse que está aqui na tela. Porque a professora Regente está falando aqui que o primeiro presente que ela recebeu quando começou a fazer a adaptação de atividades é o sorriso no rosto dos alunos. E o segundo presente é o interesse em fazer e tem visto aumentar o nível de assertividade. Porque uma professora Regente usando isso que eu estou falando com você. O depoimento dela. Isso é muito poderoso, tá? E é viável de ser feito. Bom, estamos chegando no final da aula. Hoje nós vimos que estruturar atividades ajuda todo mundo, não só o aluno com deficiência, ajuda todo mundo e ajuda você também, porque você quer ter tempo de qualidade
né, dentro da sua aula. Com estruturação, descomplicamos conteúdos complexos e podemos adaptar qualquer atividade. Tá? Dentro dessas estruturas, dessa estrutura que eu te mostrei, você consegue colocar qualquer conteúdo que você possa imaginar. E mesmo que o aluno erre no início, à medida que você vai repetindo isso, vai tornando possível que ele acerte nas próximas tentativas, tá bom? E a gente vai falar mais disso na próxima aula. E para estruturar, você não precisa ser um especialista em diagnóstico. Para estruturar a atividade, você não precisa ser um designer profissional. Você só precisa ter o conhecimento básico que eu te falei aqui hoje, que é o de produtor de material didático acessível, a união daquelas 3 áreas, que é isso que a gente está vendo aqui, só o essencial das áreas, tá bom? Bom, Leandro, e para amanhã? Para amanhã não, para quarta-feira. Porque para amanhã eu vou te passar uma atividade para você fazer. Para quem está no grupo do evento, quer receber o material e material com a atividade para você fazer para a aula de quarta-feira, você tem que entrar no grupo, tá? Se você não estiver no grupo, fica no grupo. Se você já tiver, fica no grupo. Se você não tiver, toca no link que está aqui embaixo para entrar no grupo de WhatsApp para poder receber tudo que a gente vai disponibilizar para você. Amanhã, terça-feira, não tem aula, mas na quarta tem. E eu vou te mandar algo amanhã, na terça-feira, para você usar na quarta. E você precisa estar no grupo para receber, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai ver a melhor sequência de estruturas para você poupar tempo e aumentar o aprendizado. Como usar essas atividades com todos os alunos e aumentar a inclusão e a participação. E como usar materiais de apoio. Eu não falei nenhuma vez sobre material de apoio aqui hoje. Lá amanhã, quarta-feira. Para aumentar a autonomia de qualquer aluno. Tá? Isso é só na quarta-feira. Tem mais algum recado, amor, que eu esqueci? Relembrar que teremos um sorteio. Teremos um sorteio na sexta-feira. Só para quem estiver ao vivo. Só para quem estiver ao vivo. Participou das aulas e participou do quiz. Isso, vai ter um quiz na quarta. Quem acertar mais de 70% do quiz... O quiz não vai ser na quarta. Ah, o quiz é na quinta, né? É, o quiz... Não, o quiz funciona até o dia da última aula. Até umas 18 horas. Até perto da aula começar. Isso, até perto da aula começar. Aí encerra as respostas. E aí, no final da última aula, a gente faz o sorteio. Um sorteio que eu não perderia por nada. Eu não perderia porque, olha, depois que a gente mostrar o que a gente vai te mostrar, você não vai querer perder, tá bom? Se você tá acompanhando lá no Insta, você já tá vendo umas novidades chegando. É isso aí. Outra coisa importante para falar é sobre a indicação. A indicação. A gente está com um sistema de indicação, tá? Algumas pessoas já indicaram muito para muita gente. E, poxa, que legal que você está fazendo isso. A gente te parabeniza e te agradece, porque é muito bacana espalhar esse movimento da inclusão para mais pessoas. Eu tenho certeza que você não trabalha sozinho na escola. Você não é uma escola de um professor só.